Quem é que não gosta de ouvir histórias de algumas criaturas misteriosas, hein? Bom, até a minha voz hoje está combinando com essa história. Ela está indo e voltando. Vamos deixar um combinado? Você já se inscreve no meu canal, deixa aqui o seu like, que a história já vai começar. A história que eu escolhi para contar se chama Criaturas Misteriosas de um Mundo Distante. Todos os dias, ao entardecer, os pequenos dinossauros se reuniam em frente a um rochedo para ouvir histórias de mundos distantes e de criaturas incomuns. Conversavam entre si sobre o tempo. Para eles, apenas importavam os dias de sol e de chuva. Vinham dinossauros de todas as espécies para participar desse momento. Tiranossauros, braquiossauros, velociraptores, pteranodontes e muitos outros também. Quase sempre a roda de conversa iniciava com algum dinossauro narrando suas aventuras, de quem ou de quem escaparam e dos perigos que enfrentaram no dia. Os filhotes davam detalhes das fugas mirabolantes, das batalhas diárias pela sobrevivência, e era durante aqueles encontros que faziam adivinhas e apostas sobre os vencedores do campeonato de força e de rugidos assustadores. Gaia era uma pteranodonte com muita habilidade para entreter os pequenos dinossauros, com contos sobre mundos fantásticos e criaturas surpreendentes. Ela era excepcional nessa arte. Até mesmo os dinossauros que mal tinham acabado de sair de dentro dos ovos deixavam seus ninhos só para poderem ouvir as histórias de Gaia. Havia uma história preferida entre eles e que os pequenos dinos sempre pediam para ela contar. Gaia falava de seres que se moviam através de uma estrutura andante e que se sustentavam sobre uma base articulada móvel. Eles eram mesmo estranhos, pois tinham outras duas extensões para alcançar as coisas que queriam capturar. Tudo se encaixava perfeitamente nos corpos esquisitos daqueles seres que tinham um tronco para unir as partes caminhantes e as partes pegantes. Acima daquele corpo havia também uma pequena área que se destacava por conter uma massa cinzenta mole, minúscula e muito poderosa, embora alguns não fizessem uso de toda a sua capacidade, eram seres engraçados, pois não tinham tantas variações de cor. Eles tinham uma pequena abertura frontal com muitos mastigadores e também duas pequenas esferas com uma membrana, além de dois orifícios respirantes ao centro e dois orifícios ouvintes nas laterais. A abertura frontal servia para que eles se comunicassem entre si e também para que se alimentassem. Apesar disso, eles conseguiam fazer muitas outras coisas com esse mecanismo, inclusive emitir sons estridentes ou melodiosos para afastar, irritar ou inspirar alegria e satisfação. Mesmo com duas esferas olhantes, nem sempre conseguiam enxergar coisas que estavam bem à sua frente. E os orifícios escutantes também não funcionavam direito. Alguns eram mesmo incapazes de ouvir. Esses seres eram curiosos e inventavam muitas coisas nesse mundo distante.
Algumas dessas coisas eram fantásticas e realmente geniais, deixando todos boquiabertos. No entanto, outras eram terríveis e poderiam colocar fim à própria espécie. Não tinham caudas e deixavam rastros por onde passavam. Esses rastros destruíam o planeta pouco a pouco. Mas eles não se importavam com isso. Apesar de parecerem inofensivos, alguns eram muito perigosos. Como não se sabia o que esperar desses seres, tudo era imprevisivelmente assustador. Os dinossauros inquietos mais e mais desejavam ouvir aquela história. Muitos respiravam aliviados por essas criaturas não existirem, mas a grande maioria sonhava com a possibilidade de viverem entre eles. Gaia dizia sorrindo: acalmem-se. Vocês estão muito agitados. Essa é uma história de faz de conta. Eles não existem de verdade. Ela sabia que alguns dinossauros naquela noite poderiam perder o sono e outros talvez tivessem medo de colocar a pata para fora do ninho. Antes que todos retornassem para suas famílias, um triceraptorzinho perguntou com insistência: Gaia, Gaia, podemos imitar eles? Só um pouquinho, por favor. Sim, podem, mas sem muita bagunça, disse Gaia, que também já esperava por esse momento. Assim, os pequenos dinossauros iniciaram uma divertida brincadeira quando foram surpreendidos por um grande feixe de luz que cruzou o céu. Todos ficaram fascinados com a beleza daquele momento, pois uma estrela parecia escorregar do céu, indo ao encontro da terra. Gaia pediu que todos rapidamente fechassem os olhos e fizessem um pedido. Foi nesse instante que o pequeno Velociraptor perguntou: Gaia, o que acontece se todo mundo fizer o mesmo pedido? E Gaia respondeu: eu não sei, meu querido. Talvez essa estrela realize os nossos desejos. Gostaram da história? Essa é a história que eu escrevi num livro que ele tem duas frentes. É da coleção Faz de Conta que é assim. De um lado, ele tem uma história minha e do outro, ele tem uma história da escritora Neida Rocha. E bem no meio, ao centro, tem uma trilha, um jogo que pode ser destacado para as crianças brincarem. Eu espero que todos vocês tenham gostado dessa história. Eu adoro dinossauros. Eu acho que tem muitos baixinhos e altinhos que também gostam. E é isso. Eu acho que de tanto gritar, eu fiquei com essa voz. Então, semana que vem, a gente se encontra e até lá eu vou estar com a voz um pouquinho melhor e com uma nova história maravilhosa para vocês. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima história.